A gente fala do trigo. Moinhos ajustam contas para preservar margens. Com queda do poder de compra do consumidor, há pouco espaço para reajuste de preços da farinha. A gente vai falar mais sobre esse assunto, sobre esse segmento, com o César Pierezan, que é administrador industrial do moinho da Cooperativa Gaúcha Cotriel. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua participação, César. Obrigado, Raíssa, dizer que é uma satisfação estar na cadeia tritícola, né, há quase 30 anos, que nós temos um desafio diário, que é promover a sustentabilidade do agronegócio aqui na cooperativa Cotriel, na região de Espumoso e seus municípios circunvizinhos. Afinal, a maioria das cooperativas no estado do Rio Grande do Sul nasceu em cima da triticultura e hoje, mais do que nunca, se debate esse tema. Por quê? Se fala que até 2025 tem que se aumentar 62% o consumo mundial de alimentos. O trigo hoje é, como bem sabido, né, ele é entre 26% e 27% da produção mundial, que é destinada à alimentação humana e animal. E esse ano a gente tem sentido bastante reflexo em virtude de pandemia, há 2 anos, começamos um cenário muito positivo, com alta demanda no primeiro semestre, mas nós temos notado que fatores como o câmbio, fatores como a alta de petróleo, spread, os juros têm subido bastante a nível de Brasil, 13,25 aqui, nos Estados Unidos se fala em uma possível recessão na casa de 50%, 60% agora para o segundo semestre. Com essa guerra da Ucrânia, com Rússia, enfim, isso tem nos deixado um pouco assustado, porque é difícil você repassar esse custo integralmente para o teu consumidor final, ainda mais com a questão de ameaça de falta de diesel em algumas regiões do país. A Argentina está quase colapsando nesse cenário. E nós, no Moinho de Trigo da Cotriel, o que a gente procura fazer? Há anos trabalhar em cima de margem de contribuição, é saber quanto realmente as tuas despesas contribuem na formação do preço de venda da farinha. Nós atendemos hoje em Minas Gerais, atendemos alguns estados da federação, que é o nosso foco de nicho de mercado, de uma farinha produzida 100% aqui na nossa abrangência. Tenho que agradecer a pesquisa, né, Raíssa, que ao longo dos anos melhorou muito a qualidade do trigo da pesquisa. Inclusive, nós temos queria até que você falasse da conquista do genoma do trigo, né, que foi um marco histórico. Exatamente. Em 2018, cerca de 72 centros de pesquisa do mundo todo e mais de 200 pesquisadores conseguiram praticamente 98% do genoma do trigo foi decifrado. Esse genoma que parece que é aquele grãozinho tão simples de trigo que eu, quando descobri que o trigo tinha 7 camadas de cascas, eu sou um visionário apaixonado pela cultura do trigo, porque ele é um ser vivo que você tem que tratar com muito carinho. Então, o genoma do trigo possui 1.891 genes e 16 bilhões de pares de base de blocos que formam o DNA do trigo. Para você ter uma ideia, Raíssa, os seres humanos têm cerca de 20 mil genes e 3 bilhões de pares de base de genes. Né? Para você ter uma ideia o quão complexo é essa cultura, e é obra de Deus nós temos esse cereal maravilhoso que foi mapeado e ainda tem muito a ser pesquisado, porque hoje nós estamos aqui no Rio Grande do Sul. Muitos produtores estão com medo, estão desistindo, porque nós estamos com quase 1.000 milímetros de chuva e estamos com fatores climáticos afetando bastante tanto safra de verão passada, como a janela de plantio agora do trigo esse ano, está se estendendo um pouco mais, mas acredito que é uma cultura desafiadora e precisamos produzir alimento para o mundo, porque não se tem como você sobreviver sem alimento, principalmente o trigo, que está na base da produção alimentar de todo o planeta. Sendo que o milho é o primeiro lugar, tem 36%, o arroz vem em terceiro lugar, a soja vem em quarto lugar no mundo. É isso aí. Bom, então vamos fazer uma análise, você já adiantou bastante para a gente sobre a atual conjuntura, né, do trigo. Como está a nossa produção de trigo? Qual o impacto do efeito cambial? O que você traz para a gente de balanço dessa cultura aqui no Brasil e também no mercado externo? No Brasil, hoje, nós temos uma previsão de principais órgãos aí, própria Bitrigo, Emater, FECOAGRO e outras instituições, fala-se em 8,4 milhões de toneladas, se prevê uma das maiores áreas plantadas na história, né, do Rio Grande do Sul, e isso te dá uma projeção de se produzir 11,9% a mais em relação ao ano passado, e também
1.890.000 hectares de área plantada aqui no Rio Grande do Sul. Mas a gente sabe que doença fúngica, a questão do próprio nitrogênio, como alguns especialistas comentavam hoje, né, aí no jornal, o que acontece? O nitrogênio, a gente é muito dependente dessa variabilidade toda de custos de produção. Constei nosso amigo Cristiano Coraça, que é agrônomo na nossa cooperativa e está trabalhando com a questão do Smart Cope, integrando via todas as 70 mil produtores do estado do Rio Grande do Sul, via federação, estão trabalhando com a ferramenta digital também. Ele dizia, César, hoje um custo de produção aqui na nossa região, em torno de 36 sacas por hectare de trigo, a um preço de R$120 ao produtor. Então, o produtor que plantar trigo, ele vai ganhar dinheiro porque a escassez, né, agora trigo velho praticamente no Rio Grande do Sul, a um custo de R$2.200 aqui do Rio Grande do Sul e 2.350 no Paraná, mais paridade importação a 2.600 trazendo da Argentina, 2.800 trazendo dos Estados Unidos, faz com que o preço fique aquecido e faz com que tenha-se bastante demanda por esse alimento. Então, plantar trigo, quem conseguir colher, mesmo passando por geada, série de intempéries climáticas, você vai ter o quê? Você vai ter cheque na mão e dinheiro no bolso, com certeza. A gente até ouviu a Bitrigo ontem, né? E o presidente realmente falou que a expectativa é de um cenário ainda incerto, mas com aumento de custos, né, para a indústria, aumento de custo para o consumidor. E aí eu aproveito até para te perguntar, né, quanto custa a farinha de trigo na composição do custo do pão francês, que é um dos itens aí mais lembrados pelo nosso consumidor final quando se fala em trigo, né? Hoje tem estudos da FECOAGRO, até o seu Mineto faz, que é economista, e outros estudos aí. Eu mesmo fiz de punho essa semana para conversar contigo aqui, em torno de 14% a 15% na composição do pão francês é o trigo. Aí você vê, só isso, realmente o trigo passa por vilão da história, mas hoje com um pãozinho francês congelado na padaria da Cotriel essa semana, R$12,99 o quilo. Com 1 quilo de farinha você produz 16 pão franceses. E então o trigo relativamente ele é o custo menor na cadeia produtiva, ele é em cima do produtor rural, em cima da cadeia tritícola, da produtora cooperativa. É claro que o padeiro tem que ganhar, a indústria moageira também vendo farinha tem que ganhar. Mas nós temos um custo hoje da energia elétrica muito elevado, um custo de frete muito elevado, a parte tributária no Brasil, que é o efeito cascata, imposto sobre imposto, você paga imposto da sacaria, você paga imposto do transportador, você paga imposto sobre o funcionário, e mais essa variabilidade toda de custos com efeito cascata sobre toda a cadeia acaba prejudicando quem? O consumidor final, quem acaba sendo lesado. Mas mesmo assim, tem estudos aí que falam que se hoje um trabalhador no Brasil, ele acaba tendo que trabalhar um dia a um dia e meio para comprar pão para 4 pessoas, comendo aí 32 pães, digamos, se uma família de 4 pessoas come 8 pão por dia, 4 vezes 8, 32. Durante 30 dias, você tem um custo de R$110, R$120 para alimentar uma família com pão 2 vezes ao dia durante 30 dias. Então, o pão ainda é uma cultura, um alimento barato. O trigo é uma cultura que ainda é barato, está na base alimentar, por isso que poderia ser até mais valorizado. Então, o trigo sozinho ele não é o vilão da história, porque existem outros custos embutidos na formação do preço do pão francês. E outros alimentos, como biscoito, bolacha, enfim. Aí entra vários elos das cadeias produtivas, né? E a base alimentar. Hoje nós temos uma fábrica de ração que no caso do preço do farelo também, que teve preços altos, agora está numa crescente, e você acaba tendo que inflacionar um pouquinho o preço da farinha para poder compensar a perda no custo para você repassar o farelo no mercado. Qual a diferença do preço do farelo de trigo com o preço da farinha? Hoje você tem, em média, uma farinha R$3.550, R$4.000 a tonelada de farinha, enquanto o farelo, que nós chegamos a vender a R$1.700 em pandemia, em período de estiagem aqui no Rio Grande do Sul, hoje está entre R$890 a R$1.000 a granel.
a tonelada, e você acaba tendo 1.200, 1.250 ele ensacado 25 quilos. Então, é uma sensível diferença, por isso que você tem que trabalhar com média ponderada na elaboração de custo, porque senão você acaba não atingindo o teu objetivo final, que é uma margem mínima para você manter a tua atividade moageira trabalhando. Com certeza, eu queria que você falasse também da inter-relação, né, e da integração das cadeias produtivas, né, qual a importância dessa integração para o trigo aqui no país. Hoje o trigo ele é fundamental, você viu na pandemia a questão da Índia agora, né? Você tem Rússia, o principal produtor mundial, essa semana se previa 85 milhões de toneladas, mas aumentou-se um pouquinho para 89 milhões de toneladas a produção deles. Eles consomem em torno de 42, 43 milhões de toneladas e o excedente se exporta. Mas nós temos o grande problema que é a Ucrânia, Porto de Mariupol bombardeado, questão de você não conseguir retirar aquelas 22 milhões de toneladas de trigo lá na Ucrânia, a própria estiagem lá na Índia, que acabou, o pessoal se assustou muito, que passou de $9 o bushel de trigo, em virtude de dizer, vamos trancar as porteiras, o trigo é estratégico, a Índia não vai exportar trigo. Isso apavorou o mercado há dias atrás, fez com que inflacionasse tudo. E é claro, o meio oeste americano, né, também com questão de clima, o clima está afetando muitas regiões do mundo. Eu não acredito muito em 8,4 milhões de toneladas de colheita no Rio Grande do Sul, tem também a safra no Paraná, porque nós estamos com uma alta variabilidade climática esse ano que vai afetar todas as regiões do mundo. Mas, geralmente, o trigo ele tem um certo equilíbrio entre produção, estoque, demanda. Não acredito que o mundo vai conseguir produzir alimentos suficiente para atender as populações. É claro, o que a gente quer é que não tenha mais guerra, que se tenha paz, que o produtor tenha condições de segurança jurídica e que não tenha bomba, né, na hora de jogar a sua semente na terra, né, como aconteceu na Ucrânia. A gente vê esses dias produtores não conseguindo plantar o trigo devido àquele cenário trágico mesmo. Aqui no Sul, eu brincava hoje numa unidade aqui, Arroio do Tigre, que nós fomos ontem num evento com produtores da linha de aves, que vão ter que plantar trigo de drone, porque a semente com o solo encharcado do trigo, ele é diferente do arroz, acaba tendo fungo, acaba prejudicando. Então, eu acredito que nós vamos ter uma certa dificuldade, um certo atraso de plantio, de colheita, em virtude de situação climática, que vai fazer com que os preços se elevem ainda mais, o câmbio tende a não baixar mais, enfim, a demanda continua e vamos rezar para não dar uma recessão a nível global e nem guerra a nível global. Boas notícias aqui. César, muito obrigada pela sua participação e pelas informações que você trouxe. Uma ótima noite e um bom fim de semana. Igualmente, um abraço a todos.